Graça e paz, da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há. Louvamos e agradecemos a esse bom Deus, por mais essa graça de podermos estarmos aqui nessa madrugada desta segunda-feira, dia 30/6/2025, podendo trazermos aqui, pelo Espírito Santo, esta palavra que o apóstolo Lucas escreveu aqui no seu Evangelho, no capítulo 11, do versículo 33 ao 36, a parábola da candeia, a qual nos traz um grande despertar, alerta, para nós certificarmos do que há dentro de nós, é luz ou trevas. Vamos ler, orar e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, vírgula, nem debaixo de uma vasilha, ponto. Ao contrário, vírgula, coloca-o num lugar apropriado, vírgula, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo, vírgula, se teus olhos forem humildes, vírgula, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado por trevas, tomado pelas trevas, ponto. Certifique-se, vírgula, pois, vírgula, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Portanto, vírgula, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, vírgula, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a eternidade, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Louvamos e agradecemos ao teu santo e poderoso nome, por mais essa graça que o Senhor nos concede, mediante o teu Santo Espírito, de podermos estarmos aqui, Pai, para aprender da tua palavra, dos teus ensinamentos. Por isso pedimos, Espírito Santo, traz a revelação dessa palavra, conforme está escrito em Apocalipse 2:11, que cabe ao Senhor Espírito Santo nos trazer essa revelação, nos ensina, nos direciona, Pai, e nos limpa por meio desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bem, meus amados, estamos aqui mais uma madrugada com Deus. Propósito de estarmos exercendo o plano de Deus em nossas vidas, pelo qual Ele nos chamou e nos delegou assim fazermos, para a glória do nome dEle, para cumprimento do desígnio dEle em nossas vidas. E ao olharmos
para o que Jesus ele está trazendo nesses ensinamentos que ele vem, conforme o apóstolo Lucas vem escrevendo nessa jornada desses últimos dias da vida dele aqui na terra, está caminhando ele a Jerusalém para subir aos céus. Nós temos que observarmos cada momento, como o apóstolo Lucas observou, do que vai ocorrendo, vai acontecendo, dos encontros das pessoas que ele vai encontrando pelo caminho, dos acontecimentos, das ações do inimigo querendo distrair as pessoas do foco de Jesus, da missão dele, de mostrar para as pessoas a verdade. O que nós precisamos é conhecer a verdade. Nós não precisamos deixarmos sermos iludidos ou embaraçados com as coisas que não estão de acordo com a verdade que está escrito na palavra de Deus. Quando Jesus cita essa parábola, ele cita logo em seguida, quando ele está corrigindo as pessoas que estão pedindo a ele um milagre. Senhor, nos faça um milagre extraordinário. E aí Jesus dá o exemplo de que nenhum milagre será dado a eles, a não ser o milagre de Jonas. Aí ele conta a história de Jonas e conta também a história da Rainha do Sul. E ele chega a mostrar para eles que tanto a Rainha do Sul quanto a cidade de Nínive se levantará no dia do juízo contra esta geração e as condenará. Por quê? Porque a Rainha do Sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e a cidade de Nínive se arrependeu ao ouvir a pregação de Jonas, e Jesus disse: está aqui quem é maior do que Jonas. Então, quando ele vem nesse contexto da palavra, aí ele traz essa ilustração que é a parábola da candeia, para que aquelas pessoas entendam, que elas possam examinar elas mesmas, se certificar-se do que realmente está dentro de nós. Como nós podemos identificar, saber, separar, enxergar o que há dentro de nós é luz ou trevas. Então, veja a importância que tem essa parábola de Jesus, esse ensinamento dele. Ele diz que ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida. Então, se é algo que ilumina, tem que estar no lugar apropriado para iluminar. Como ele mesmo diz aqui, ao contrário, coloca-se no local apropriado, para que os que entram na casa possam ver o seu iluminar. Primeira coisa que o apóstolo vem trazendo nessa narrativa, daquilo que o Espírito Santo dá a ele como entendimento, e nos está trazendo também como entendimento, é que existe uma luz que ela precisa estar no lugar certo, no local apropriado. Aí você vai entender por que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. E depois ele afirmou para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo.
Vós sois luz. Então, como perceber que nós somos luz? Como certificar de que essa luz de Deus, ela está em nossas vidas? Por onde ela entra em nossas vidas? E Jesus traz essa explicação. Ele diz: são os teus olhos a luz do teu corpo. A luz que está em nós está através dos nossos olhos. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Como tem enxergado os teus olhos? Você tem uns olhos humildes ou não? A humildade, diz aqui a parábola, ela tem que estar através dos nossos olhos, do que nós vemos, do que nós enxergamos. Se houver humildade naquilo que os nossos olhos vê, aí o nosso corpo estará iluminado. A soberba e o orgulho têm evitado na vida das pessoas de terem um corpo iluminado, porque tem tirado a humildade. Tem feito as pessoas pensarem que são indestrutíveis, insubstituíveis. Tem pensado as pessoas acharem que são melhores do que as outras, que são mais capazes, que são mais agraciadas. Pessoas têm sido enganadas por meio do que os seus olhos enxergam. O que Jesus desperta em nós, como seguidores dele, que se realmente estamos seguindo a Jesus, nós temos que dar ouvido ao que a palavra dele nos ensina. Ela que tem que nos orientar. É a palavra aqui, não é a palavra do homem. Não é o que os outros pensam, o que os outros acham de mim, de você. É o que eu enxergo, é o que os meus olhos enxergam. Se os meus olhos forem bons, como diz aqui, todo o meu corpo está iluminado. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Se houver humildade no que eu enxergo e vejo, o meu corpo está iluminado. Mas se os meus olhos enxergam, está cheio de malignidade, como ele diz aqui, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado por trevas. Então, o que vai determinar se dentro de mim há trevas ou luz é a maneira como meus olhos enxergam. Se eu tenho os olhos humildes ou não. E quantas pessoas têm deixado que os teus olhos sejam malignos, ou o teu olhar seja maligno, o teu olhar só veja as coisas malignas? Quantas pessoas não têm procurado deixar que o teu corpo seja tomado pelas trevas? Por quê? Por causa da maneira de como você enxerga as coisas.
enxerga as pessoas. Enxerga as pessoas como elas não fossem humanas, não fossem vidas, não tivesse sentimento, emoções, sofrimento. De que forma teus olhos têm enxergado? Teus olhos têm enxergado as coisas com humildade? Porque a palavra de Deus já nos garante que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa humildade não está falando de pobreza. Essa humildade não está falando da pessoa andar com roupas rasgadas, pedindo esmolas. Não. A humildade aqui, ela vem do teu coração, por meio do teu olhar, de um coração que não enxerga maldade, não enxerga nada maligno. A humildade impede de que a malignidade adentre em nosso corpo, adentre em nossas vidas. O que impede a malignidade entrar em nosso corpo é o fato de nós olharmos as coisas com humildade, não com soberba, não com orgulho. E Satanás tem exatamente enganado as pessoas, enchendo as pessoas de orgulho, de soberba, para que exatamente ele possa colocar na vida das pessoas as trevas, as densas trevas, de o seu corpo está tomado por trevas, de escuridão. Não consegue andar na luz, porque não há luz em ti. Se não há luz em ti, você não anda na luz. Jesus disse, aquele que anda na luz, não tropeça. E as pessoas estão tropeçando por não andar na luz. E para andar na luz, para ter luz, é preciso que os olhos sejam humildes. Haja humildade na forma de você enxergar as pessoas e as coisas que acontecem ao teu redor ou na vida de outras pessoas. A humildade leva você a enxergar o teu próximo e a desejar para o teu próximo aquilo que você deseja para ti. A amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. A humildade nos teus olhos faz você sentir a dor de quem está sofrendo. Faz você enxergar a necessidade de quem está precisando e você tendo como ajudar, socorrer, nem que seja pela oração, você faz. Mas quando teus olhos não é humilde, você só olha para dentro de si. E aí, em vez de que o teu corpo esteja todo iluminado, o teu corpo vai estar cheio de trevas. E quem que mora nas trevas? Quem gosta da escuridão das trevas? O diabo. Por isso as vidas das pessoas, elas não têm paz. Por isso que as vidas das pessoas, elas não têm sossego, tranquilidade. Por quê? Porque os seus olhos, que é a porta da tua alma, não enxerga as coisas com humildade. E o que Jesus está falando aqui para essas pessoas é exatamente isso. Porque elas estavam enxergando as coisas não com os olhos de humildade. Porque queriam aquilo de Jesus,
que Jesus não iria conceder a elas por não haver necessidade, porque já estava escrito. Então a palavra de Deus não se pode acrescentar nada, nem tirar nada do que nela está escrito. Nós temos que buscar do Espírito Santo a capacidade de discernir entre o certo e o errado, de termos uns olhos humildes, na simplicidade, para que o nosso corpo esteja todo iluminado, porque um corpo iluminado não há espaço para as trevas. Olha o que ele continua dizendo. Ele então desperta a cada um de nós, a nós mesmos fazermos essa análise. Ele diz: certifica-te, tenha certeza, procura ter certeza na tua vida se o fulgor que há no teu interior não seja trevas. O que eu tenho que certificar, o que eu tenho que buscar na minha vida, é enxergar na minha vida. Não é na vida do meu próximo, não é na vida do meu irmão, não é na vida de ninguém. É na minha. Ele está mandando eu certificar. Ele está mandando você certificar disso. Certifica-te. Não está no coletivo. Está na palavra individual, pessoal. Certifica-te, pois, vírgula, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Portanto, vírgula, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, como é que o meu corpo vai estar pleno de luz? Se os meus olhos estiverem pleno de humildade. Enxergar as coisas com humildade. Analisar cada detalhe. Lembra da parábola do bom samaritano? É um exemplo de Jesus que se encaixa exatamente nessa parábola da candeia. Por quê? Porque tanto o levita e o sacerdote não tinha humildade em seus olhos. Por que eles não socorreram o homem ferido à beira do caminho? Havia sido roubado, havia sido espancado, havia sido deixado à beira da morte e à beira de um caminho. E como eles não tinham humildade nos olhos, eles não conseguiam ver a importância daquela vida que estava à beira daquele caminho, que estava precisando que alguém o enxergasse como um ser humano, como uma alma viva, que precisava de ajuda, de socorro, para que não morresse ali espancado, ferido, à beira daquela estrada. A igreja de Jesus, hoje, ela está olhando com esse olhar de humildade, porque se você não olhar com um olhar de humildade, as pessoas, em vez de você ter um corpo iluminado, você vai ter um corpo cheio de trevas, de escuridão. E aí o inimigo vai procurar fazer o que ele bem quiser da tua vida. Mas se o teu corpo é iluminado, as trevas não conseguem adentrar, porque é a luz que expulsa as trevas. As trevas não conseguem expulsar a luz. Por isso que ele diz que ninguém acende uma candeia, ou uma lamparina, um lampião,
hoje, para nós dizermos, ninguém pega uma luz e coloca debaixo da mesa ou da cama, como exemplo, mas se coloca no lugar apropriado, no teto, para que todos que entrem na casa sejam iluminados por essa luz. E aí você sabe enxergar e saber por onde está andando, para que você não venha tropeçar. Se tudo estiver no escuro, você vai tropeçar. E muitos estão tropeçando em seus pensamentos, em suas ações. Muitos estão tropeçando em sua vida, em sua maneira de viver, até mesmo em Cristo, dizendo que vive em Cristo, mas está tropeçando. Por quê? Porque não tem um corpo iluminado, mas tem um corpo cheio de trevas, por falta simplesmente de um detalhe que Jesus aqui colocou: a humildade no teu olhar. A humildade no teu olhar. Os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Como tem você colocado, aonde tem você colocado os teus olhos? Tem colocado nos lugares apropriados? Tem enxergado as coisas de maneira agradáveis a Deus, sem nenhuma malignidade? Quantas pessoas, ao olhar para uma outra, já está julgando, já está condenando? Nessa atitude, porque você só reage através do que tu olhas, de como tu vê, de como é que tu vê a palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. Por que não obedece? Porque não tem humildade para aceitar a verdade. Quem não tem humildade para aceitar a verdade nunca é liberto. Nunca está propício ao reino de Deus. Quantas pessoas ouvem a palavra e não têm humildade para aceitar a palavra, porque a palavra está corrigindo. E se você conhecer os ensinamentos de Jesus, em todos os ensinamentos de Jesus, em todos, ele traz correção. Porque ele veio para isso. Ele veio para nos corrigir de uma vida errada, de uma vida enganada pelo inimigo, de uma vida que não era propício de maneira nenhuma ao reino dele, porque era uma vida cheia de pecado, de desobediência, de trevas, porque assim como Satanás vive nas trevas, ele quer que as pessoas tenham seu corpo em trevas, em escuridão imensas, para que, não havendo luz no teu corpo, você está tornando o teu corpo propício à habitação do que é maligno. Porque a palavra está dizendo isso. Olha o que a palavra diz: porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado por trevas. Os teus olhos só têm enxergado a malignidade, o mal. Que malignidade? É mal. É enxergar o mal. É se achar que você está acima de alguém, é melhor do que alguém. Nem Jesus se comportou dessa maneira. Jesus nunca trouxe esse exemplo de que ele é melhor do que alguém, mesmo ele sendo maior do que todos. Mas sempre agia de maneira humilde, olhava sempre com olhar de humildade, como ele olhou na parábola do bom samaritano.
Ele foi o único que olhou para o homem que estava na situação em que ele se encontrava, à beira da morte, ferido, desamparado, despojado de todos os seus bens porque foram roubados. De um homem à beira do caminho precisando de socorro, que alguém o socorresse, que alguém demonstrasse compaixão por ele, que alguém demonstrasse amor por ele, que tivesse os olhos de humildade, que não se achasse melhor do que ele, pelo fato de ele estar ali, num estado crítico à beira da morte. E o bom samaritano tem humildade nos olhos. Poderia ter feito igual ao sacerdote e o levita, ter passado de longe, ter desviado. Mas não, o bom samaritano olhou primeiro. A palavra é bem clara nisso. É a humildade dos nossos olhos que vai nos garantir e vai nos dizer se nosso corpo está iluminado ou está cheio de trevas. Porque se os meus olhos são malignos, o meu corpo estará todo em trevas. E você veja que naquela época de Jesus, aqueles religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, hipócritas, eles não tinham humildade nos olhos. Eles só enxergavam a maldade em Jesus. Só enxergavam o que Jesus fazia estava errado. Quantas pessoas não estão enxergando assim também? Você olha para o que está escrito na palavra de Deus e enxerga de maneira errada. Não quer cumprir, não quer obedecer a palavra, porque os teus olhos não têm humildade de aceitar. Não, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso de salvação, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso cumprir o mandamento do Senhor. Mas quando eu não tenho humildade e alguém vem falar a verdade para mim, eu faço me revoltar. Por quê? Porque os meus olhos estão cheios de malignidade. E essa malignidade dos meus olhos faz com que o meu corpo esteja completamente em trevas. Então, amada igreja, toma o cuidado de você procurar exatamente seguir o que Jesus está dizendo. Certifique-te, certifica-te, pois que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Faça uma análise profunda no teu interior e veja se aquilo que está em ti, o fulgor que está em ti, não seja trevas. Venha ser luz. Se for trevas, chama a luz de Jesus, chama a luz de Cristo para dentro de você, através de quê? De você pedir, Espírito Santo, torna os meus olhos humildes. Eu só vou ter luz em mim, não é pela oração. A palavra está bem clara aqui. O ensinamento de Jesus aqui, nessa parábola, está bem clara. Que se eu tenho os olhos humildes, aí eu vou ter um corpo todo iluminado. Mas se os meus olhos são malignos, o meu corpo vai estar todo em trevas. Então, para que eu tome a decisão certa, correta na minha vida, eu preciso o quê? Me certificar. Eu tenho que certificar a mim mesmo. Não é a vida de ninguém. Eu tenho que certificar a mim mesmo
se o que há em mim está gerando luz ou trevas dentro de mim. Isso só pode acontecer através da forma como eu olho, de como meus olhos enxergam. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz uma frase extremamente relevante a esse conteúdo que o Espírito Santo está trazendo para nós. Abre aspas, Paulo diz, examina tudo. Eu examino através de quê? No olhar. Examina tudo. Vírgula, mas retenha o que é o bem, fecha aspas. Eu tenho que olhar para tudo e na humildade dos meus olhos dizer não ao que está errado e abraçar o que está certo. Reter o que é bom, não reter o que é mal, porque quando você olha de maneira errada, você está retendo, trazendo para dentro de você o que é mal, o que é maligno. E aí, trazendo o que é maligno para dentro de você, você está gerando trevas no teu interior. E eu pergunto, como é que Jesus pode habitar? Porque Jesus diz assim, não há comunhão entre as trevas e a luz. Ou teu corpo está iluminado, ou teu corpo está em trevas. Se está iluminado, Jesus está presente. Se está em trevas, Jesus não está presente, porque não há comunhão, não há harmonia, não há convivência entre a luz e as trevas. Se a lâmpada está apagada, tudo está em trevas. Se acende a lâmpada, as trevas desaparecem. É simples assim. É fácil de se entender. Mas a questão é que o diabo tem engordado os olhos das pessoas para o que é maligno. Dá para você perceber pelo Espírito Santo que ele já está trazendo ao teu entendimento do que é maligno? Da forma como teus olhos têm enxergado as pessoas? Que quando você enxerga as pessoas, você enxerga defeitos ou solução? Você enxerga a necessidade da pessoa de ser socorrida, ou você enxerga que ela deve ser desprezada, ignorada por ti, por você se achar que é melhor do que qualquer outra pessoa? Tem uma história de um empresário muito bem sucedido na vida. E ele foi a um restaurante muito chique, como ele era de costume, um restaurante caríssimo, só para pessoas da alta sociedade. E do lado de fora tinha um mendigo olhando pela vidraça, os clientes se alimentando. O mendigo estava lá com aquela fome terrível, um mau cheiro, roupas sujas, sem tomar banho já faz dias, mas ficou olhando pela vidraça do lado de fora do restaurante. E aquele empresário rico, importante, bem vestido, bem arrumado, olhou para a vidraça e viu o mendigo. Ele foi lá pessoalmente e disse para o mendigo: venha almoçar comigo, senta aqui à mesa comigo. O dono do restaurante, o responsável ali, veio imediatamente ao empresário e disse: olha, esse homem não pode ficar aqui.
todo mundo que estava ali naquele ambiente olhou para o que estava acontecendo, ficaram todos em silêncio a ouvir o que o empresário iria responder. O empresário disse para o gerente do restaurante: olha, se esse homem não pode comer aqui comigo à mesa, nesse teu restaurante, eu pagando, então nem vai almoçar ele, nem vai fazer a refeição ele, e nem eu. Eu nunca mais ponho os pés aqui. E as pessoas começaram, em seus smartphones, a gravar tudo o que estava acontecendo. E se espalhou imediatamente, né, pelas redes sociais, pelas plataformas. E quando o gerente observou que estava sendo filmado, gravado tudo aquilo, ele então disse para o empresário: não, tudo bem, tudo tranquilo, o senhor pode almoçar à vontade, e ele também aqui. Como os teus olhos têm enxergado as pessoas? O apóstolo João fala exatamente a respeito disso. Por que o apóstolo João se tornou o apóstolo do amor? Porque ele via em cada gesto, em cada palavra de Jesus, uma demonstração do amor do Pai. Ter bons olhos é isso. Ter olhos humildes é isso. É observar a bondade e o amor de Deus para com todos. A bondade e o amor de Deus tem que ser enxergado pelos nossos olhos, tem que ser demonstrado pelos nossos olhos, quando nós enxergamos a vida das pessoas. Quando nós enxergamos a necessidade delas. O apóstolo João já falou isso em uma das suas cartas. E várias vezes já colocamos aqui esse exemplo dessas palavras de João. Se há alguém com condições financeiras e há alguém necessitado, e quem tem condições de financeira de socorrer aquele que está necessitado e não socorre, isso ele falando dentro da igreja. Ele está falando para pessoas dentro da igreja. Está falando para pessoas lá fora do mundo, não. O compromisso que o Espírito Santo está tendo, o compromisso que Jesus está tendo, é para quem segue Ele. É para quem está ouvindo. Você está seguindo a Jesus? Você está ouvindo o que Ele está te ensinando? Aí você tem olhos humildes para aceitar? Por que as pessoas rejeitam a verdade? Mesmo dizendo que está seguindo a Jesus, mas rejeita a verdade dele. Que não concorda com a verdade. Porque essa verdade, ela fere algo que está errado na tua vida. Ela busca corrigir, libertar você do que está errado. Mas você não tem a humildade nos teus olhos de enxergar de que é uma demonstração do amor de Deus em te corrigir. Porque a palavra diz que o Pai corrige aquele que o ama. Se nós não formos corrigidos pelo Espírito Santo, pela palavra, é sinal de que não há amor de Deus a nosso favor. Mas Deus está todos os dias, pelo Espírito Santo, por meio da palavra, nos corrigindo de alguma coisa. Fazendo nós, exatamente pedindo a nós, orientando a nós, exatamente fazer isso. O que ele diz aqui no versículo 35, que o apóstolo Lucas traz nessa narrativa, dessa parábola da candeia. Certifica-te
É hora de você examinar você mesmo. É hora de você olhar para você mesmo. Ter a certeza, certifica, tenha a certeza de que o fulgor que há em ti, que há no teu interior, não seja trevas. Porquanto se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, não pode haver nenhuma parte da tua vida em trevas. Ou seja, você não pode de maneira nenhuma olhar com maldade. Você não pode, você não deve. Teus olhos têm que ter humildade em tudo. A humildade, ela é enxergada por Deus e recompensada por Deus. Deus exalta os humildes, mas abate, destrói os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos. É por isso que Salomão disse que a soberba anuncia a queda. E quantas pessoas, de uma hora para outra, por mudarem de vida, por mudarem de posição de vida para melhor, para uma vida de status, de aparentemente de importância, porque tudo é passageiro. A pessoa, ela passa a ter um olhar não de humildade, mas um olhar de orgulho, de altivez de espírito, um olhar de soberba, porque já não passa mais a enxergar as coisas de maneira humilde, mas passa a enxergar de maneira maligna. E aí o interior da pessoa vai se enchendo de trevas, porque a palavra diz que não pode haver um só lugar no nosso interior de trevas. Então, por isso, Jesus diz aqui, certifica-te, que não haja nenhum lugar em você, nenhum pedacinho do teu interior em trevas. E você só pode evitar isso quando você tem um olhar de humildade, de uma pessoa humilde. Você mesmo que tenha ou esteja vivendo agraciado por Deus, de uma vida boa, você tem que ter humildade de saber que Deus não está te dando o que Ele colocou nas tuas mãos para você se orgulhar, se soberbecer, não para você se achar melhor, para você não ter mais um olhar de humildade para com as pessoas. É por isso que tem pessoas arrogantes, tão arrogantes, que elas nem sequer conseguem te cumprimentar como ser humano, não enxerga você nem como ser humano. Quanto mais ter a humildade de estender a mão para mudar e ajudar a tua vida, mesmo elas podendo, elas desprezam. Quando alguém te despreza, quando alguém te rejeita como ser humano, não fique com raiva dessa pessoa. É porque essa pessoa não tem um olhar de humildade. Essa pessoa está com o interior cheio de trevas. Os olhos dela é cheios de malignidade. É maligno. E a malignidade só traz trevas para dentro de nós. Pensar mal, pensar errado, só traz o que é ruim para dentro de você. Tenha um olhar humilde, porque a luz iluminará todo o teu interior através de você ter um olhar humilde, de ter um olhar simples para com as pessoas, para com o ser humano, para com o teu próximo.
por isso Jesus disse: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra mesmo já diz que se tu não amas a quem tu enxergas, como pode dizer que tu amas a Deus que não enxergas? Tudo está ligado ao olhar. Olha todos os momentos que Jesus demonstrou compaixão por alguém. Todas as vezes que Jesus socorreu alguém, olhem na Bíblia. Foi porque Jesus tinha o quê? Olhos humildes. Via aquelas pessoas totalmente necessitadas, desamparadas, necessitadas de socorro, de acolhimento. Quando os 10 leprosos gritaram para ele: imundo, 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 anunciando, porque Jesus, eles sabiam que Jesus vinha com seus discípulos por aquela estrada, e eles ficaram dentro do mato, eles ficaram ali dentro do mato, eles não podiam se aproximar. De longe eles gritaram, imundo, dizendo para Jesus e para os discípulos: olha, somos leprosos, somos amaldiçoados. Porque a lepra na época era um tipo de maldição. Eles não podiam se achegar a ninguém, se aproximar de ninguém, muito menos tocar, porque seriam apredejados, mortos. Jesus olha para eles de longe, com um olhar de humildade. E aí tem um ato de demonstração de compaixão, de poder de mudar a vida das pessoas, porque Jesus tinha o corpo dele todo iluminado, porque ele tinha olhos humildes. Ele diz para os 10, vão ao sacerdote, mostra a ele, ofereça a ele a oferta que está escrita lá, a oferta de Moisés, pela purificação de vocês. Os 10 leprosos foram pela fé, porque nenhum viu o resultado na hora. Às vezes você está esperando um resultado na hora, mas o resultado está te esperando alguns passos lá na frente. E você não quer dar esses passos para chegar um pouco mais na frente, onde Deus determinou que ali está o teu milagre. Não há milagre maior na tua vida e na minha vida do que nós temos o nosso corpo todo iluminado. Nós temos olhos humildes. Tem pessoas que mudam. Tem pessoas que não têm nada, aí é humilde. Mas como de repente passa a alcançar alguma coisa, alguma posição social, algum dinheirinho a mais, essa pessoa começa a tratar os outros com indiferença e chega nem sequer cumprimentar essas pessoas, nem a falar com essas pessoas. Já presenciei isso muitas vezes. E eu tenho certeza que você também já presenciou isso. Que você até vivenciou isso, sendo você a vítima desse tipo de pessoas que, entre aspas, diz que está seguindo a Jesus, mas tem um olhar maligno, que busca logo enxergar em você algo para jogar você no inferno. É assim que Satanás é. Satanás tem um olhar maligno, porque ele logo olha para você procurando alguma coisa para te acusar diante de Deus, porque a palavra diz que todo dia ele nos acusa diante de Deus. Mas Jesus nos defende, porque ele deu a vida por nós, para mudar a nossa vida, para dizer para nós: tem um corpo iluminado, tem um corpo cheio de luz por dentro de você. Certifica-te, pois,
que o fulgor que há em teu interior não seja trevas. Faça uma análise dentro de você, procura lá dentro de você. Veja se não há algum cantinho em trevas, para que você possa colocar luz e expulsar essas trevas, porque se ela entrou em você, foi através do teu olhar. Um olhar maligno faz um corpo de uma pessoa ficar em trevas. E corpos em trevas, corpo em escuridão por dentro, é o lugar apropriado para a habitação dos espíritos malignos. De tudo que é errado, de tudo que é errado, está na escuridão, está nas trevas. Por isso Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Deixa a luz de Cristo entrar em você. Através de quê? Dos teus olhos humildes. Por isso nós temos que estar orando, Espírito Santo, torna cada dia os meus olhos humildes. Porque quanto mais humildade tiver no meu olhar, mais luz eu vou ter dentro de mim. Quanto mais luz eu vou ter dentro de mim, não vai haver espaço para trevas. Não vai haver espaço para maldade no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas escolhas, porque é pessoal, é algo individual. Cada um tem que cuidar do seu bem maior, porque Jesus está dizendo aqui, certifica-te, está direcionando a pessoa. Havia uma multidão, mas ele estava falando individualmente com cada um. Porque eles olhavam, havia um grupo de pessoas que sempre acompanhavam Jesus, que olhava para ele com olhar maligno. Dizia que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Isso é olhar para uma pessoa com olhar de maligno. Aí tem pessoas que mesmo seguindo a Jesus, que afirma, entre aspas, que estão salvas, que chega e aponta para você, não, você está em pecado, você está no inferno, você está errado, você está vivendo uma vida totalmente errada. É os olhos malignos dessa pessoa. E você não tem que deixar ser atraído pelos olhares malignos, mas deixa-se ser atraído pelos olhares da humildade, de quem tem humildade no seu olhar. Que o Senhor nosso Deus sempre coloque na nossa frente pessoas que têm um olhar de humildade e que nós sempre venha ser para alguém, que alguém sempre enxergue em nós que nós temos um olhar de humildade, não de soberba, não de grandeza, não. Por isso Jesus disse, se o teu olhar for humilde, todo o teu corpo está iluminado. E a humildade faz Deus reconhecer-te. Deus dá graça aos humildes. A graça de Deus só vem na tua vida através da humildade. A graça que eu preciso para ser salvo. A graça que eu preciso para ser acolhido por Deus. A graça que eu preciso para ser perdoado por Deus. Essa graça, ela só vem em mim através da humildade. E Jesus está dizendo que os meus olhos têm que ser humildes. Se eu olhar com humildade, eu tenho um corpo iluminado. E então eu tenho que certificar a mim mesmo. Se o que há dentro de mim, o fulgor que há dentro de mim, não seja trevas, mas seja luz. E a única forma de eu perceber isso é da maneira como eu olho para as pessoas, para cada situação.
Humildade. O maior rei da história de Israel teve um momento que ele teve que se quebrantar diante de Deus. Teve que olhar com humildade e reconhecer que Deus estava certo e ele estava errado. Quando Deus enviou o profeta Natã para falar com ele, para contar aquela história da ovelha, o profeta foi sábio, porque o profeta não foi direto ao assunto, direto ao mal, ao pecado que ele havia cometido. Quando se tem um olhar humilde, sabe escolher as palavras para o acolhimento, sabe despertar a pessoa para o que é certo sem ofendê-la, sem fazer ela se sentir mais rejeitada ainda, mas fazer ela se sentir acolhida. Olha as palavras de Jesus para a mulher, para a prostituta que foi trazida aos pés dele, lá dentro da sinagoga, dentro da igreja. A sinagoga era a igreja da época. Imagine se acontecesse isso hoje. O pastor está pregando, está dentro da igreja, está pregando, a igreja está cheia. De repente chega um grupo de pessoas arrastando uma mulher pelo cabelo e dizendo: olha, isso aqui é uma prostituta. Na frente de todo mundo. Quem tem um olhar de humildade vai sentir a mesma vergonha que a mulher sentiu, a mesma dor, o mesmo desprezo. Jesus sentiu isso. Já os acusadores da mulher só tinham um olhar maligno, só queria matar, destruir ela, envergonhar ela diante de todo mundo. Senhor, nós trouxemos aqui essa mulher pega no ato do adultério, passaram a noite vigiando a mulher, até que um cliente entrou na casa dela. Esperaram ali um momento para pegar eles no ato do adultério, porque a Bíblia diz que eles pegaram no ato do adultério. Invadiram a casa da mulher e arrancaram ela da cama. Por que não levou o homem junto também? Por acaso ele não estava cometendo o mesmo pecado do que ela? Ou levaram ela por ser um ser mais frágil de se levar? Ou será que eles não conheciam o homem que estava com ela? Ou se não foram eles mesmos que pagaram o homem e armaram essa armadilha? Porque se estavam armando uma armadilha para Jesus, será que não armaram uma armadilha para essa mulher? Esse é um olhar de humildade ou é um olhar maligno, cheio de malignidade? Não é à toa o que está escrito aqui. O que está escrito aqui tem propósito. Tudo o que está escrito aqui, todo o ensinamento aqui da palavra de Deus tem propósito em nossas vidas. De nos fazer ter um olhar humilde para se ter um corpo iluminado. O cristão, o seguidor de Jesus, ele tem o dever, a responsabilidade. Para ele ser exemplo, ele tem que ter humildade nos olhos, porque os olhos enxergam tudo e os olhos é a porta da alma. Aí os acusadores chegaram lá, todos engrandecidos, se achando cheio de si. Quem se acha cheio de si não tem um olhar humilde, não consegue dar nem um copo d'água a alguém que passa pedindo em sua casa, só porque uma pessoa que está precisando de um copo d'água. Imagine você fazer o que Jesus fez com o homem do caminho que o samaritano fez. Imagine você fazer igual o samaritano. Imagine você fazer igual Jesus fez agora, ali dentro da sinagoga. Aqueles homens cheios de si, de soberba, de orgulho, trazendo uma mulher
só porque a encontrou ela em pecado, no ato do pecado dela. Mas eu pergunto, quem as levou também não tinha pecado? Porque Jesus disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a apedrejar essa mulher. Jesus tinha um olhar humilde para com a mulher. Sentiu a dor e o sofrimento, a agonia dela, toda a incerteza que ela estava vivenciando, se sairia dali com vida ou morta. Imagine os milhares de pensamentos de angústia estava vivenciando a alma daquela mulher, humana a mim, igual a você, precisando de Deus, igual eu e você. O que nós tínhamos de melhor do que ela? Nada. Nada. Se o amor de Deus não estiver em nós, não há diferença de nós para com o ímpio. Se os nossos olhos não for humilde, nós somos iguais aos ímpios. Você pode vestir uma capa de cristão, uma máscara de cristão, mas haverá o dia que toda máscara será arrancada e a verdade vai trazer à luz o que está oculto. Como você tem olhado? Aí você olha para o mal que as pessoas te fazem, mas você olha com um olhar maligno, desejando o mal para aquela pessoa, amaldiçoando aquela pessoa, jogando praga naquelas pessoas. Tem pessoas assim. Eu conheço. Quase diariamente eu vejo esse tipo de exemplo. E cadê a humildade? A pessoa vai à igreja. A pessoa lê a Bíblia, mas não tem humildade para aceitar o que lê e o que está escrito na Bíblia. Os ensinamentos de Jesus, porque não quer ter um corpo iluminado, prefere ter um corpo cheio de trevas. Aí como pode? Se não há comunhão entre as trevas e a luz, como é que uma vida cheia de trevas vai chegar aos céus de luz? Porque Deus é o Pai das luzes. Então é preciso nós analisarmos o que o Espírito Santo está trazendo aqui por meio dessa palavra para nossas vidas. E nós certificarmos, a olhar para nós mesmos, a olhar para o que nós temos pensado, a maneira como nós temos enxergado as coisas, e dizer, Jesus, nos perdoa, tenha misericórdia de nossas vidas, porque nós temos olhado de maneira errada. Nós não temos tido humildade no nosso olhar. Quando o profeta Natan contou a história para Davi, para chegar, para que ele reconhecesse que ele estava errado, que ele havia cometido um erro diante de Deus, e chegou o momento do conserto, chegou o momento de ele ser tratado por Deus, de Deus tratar ele. Tudo ia depender daquele momento em diante. Aí o profeta, para não foi direto a ele, olha, Davi, você pecou quando você pegou a mulher do próximo, quando você mandou matar o marido dela, e Deus agora vai te destruir. Faça uma escolha aí. Não. O profeta chega de uma maneira sábia, com um olhar de humildade, porque Deus queria o quê? A restauração do servo dele.
Deus quer a tua restauração, Deus não quer a tua destruição. Que se Deus quisesse a tua destruição, Ele já tinha te destruído. Se Deus quisesse a minha destruição, Ele já tinha me destruído há muito tempo. Mas Deus continua olhando para mim com um olhar de humildade, de amor, de compaixão, de misericórdia. E eu quero ter esse mesmo olhar. Eu preciso ter esse mesmo olhar. Eu preciso vivenciar essa mesma maneira de se olhar com humildade, para que nunca me falte a luz no meu interior. Não estou preocupado com as coisas ao meu redor, se tem ou não. Isso é cuidado de Deus. O meu cuidado é para o que está dentro de mim, não é para o que está fora. O que está fora, Deus é quem vai cuidar. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quem vai acrescentar é Deus, não é eu. A minha posição é colocar em prioridade o reino de Deus, e o reino de Deus é isso que Jesus está dizendo. Eu tenho que ter um olhar humilde para que eu tenha um corpo todo iluminado, para que eu não tenha um corpo em trevas. Aí o profeta Natan conta a história para Davi. Olha, Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas no seu rebanho. Ele poderia pegar qualquer uma, era dele. Mas havia um outro homem, só tinha uma. E aquele que tinha muita foi lá e pegou a única ovelha que aquele homem tinha. Aí Davi se indignou na hora. Quem é esse homem que eu quero mandar matá-lo? O profeta Natan vai dizer: é você, Davi. Deus te deu tantas mulheres, Deus te deu tanta coisa, e você foi pegar a única mulher de alguém que só tinha ela. Aí Davi caiu em pranto, em choro. Aí Davi percebeu que o que levou ele a cair foi a falta de humildade nos seus olhos. Porque quando ele olhou para a mulher, ele olhou com um olhar maligno. Aí engordou os olhos de desejos malignos. Aí o restante foi só consequências. As consequências estão acontecendo porque você tem olhado com um olhar maligno para as coisas, para as pessoas, para o que te oferece, para o que Satanás te mostra, te diz: olha, eu te dou tudo, como ele falou para Jesus. Ó, eu te dou tudo, toda a glória, reino deste mundo, eu te dou tudo se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: não, Satanás, para trás de mim está escrito adorar somente ao Senhor nosso Deus, e só a Ele devemos servir. Ser cristão é muito mais do que apenas dizer que é. Ser cristão é ter olhos humildes para tudo, ter humildade para tudo. Se você não tem humildade, se seus olhos não têm humildade, então você está correndo sério risco de se perder. Então siga o conselho de Jesus. Certifica-te de que o fogo que há dentro de ti, no teu interior, não seja trevas. A partir desse momento, faça essa análise na sua vida. Que o Espírito Santo ele vai usar a tua consciência. Não precisa eu apontar nada, nem ninguém. O Espírito Santo vai usar a tua consciência e vai fazer você enxergar o que você tem enxergado de errado, de enxergado de forma errada. Ah, mas está errado.
A mulher que foi jogada aos pés de Jesus, ela estava certa ou errada? Ela estava errada. Ela estava numa vida errada. Numa vida de uma escravidão de pecado. Mas o que Jesus fez? Olhou para ela com humildade, em busca de salvá-la, de dizer a ela que tem um que ama ela, mesmo ela estando lá, num estado miserável de pecado. Mesmo assim, o amor de Deus era imenso por ela. Quando seus acusadores todos começaram pela própria consciência a observar que eles também estavam em pecado, saíram um por um. Aí ficou-se Jesus e a mulher e as pessoas que estavam na sinagoga. Aí Jesus vai e pergunta para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela chorando, cabeça baixa. Isso eu não sei, Senhor. O que Jesus disse para ela? Vá em paz e não peques mais. Vá tranquila para casa, mas não volte a viver essa vida que você está vivendo. Ela quase te joga aqui no inferno. Faça a ter bons olhos agora para a tua alma, para a tua vida. Se você não enxerga com bons olhos nem a tua vida, como é que você vai enxergar a vida de outro de maneira humilde? Se você não olha nem para você com humildade, como é que você vai olhar para os outros com humildade? Porque se você olhasse para você mesmo com humildade, você enxergaria o que estava errado na tua vida e buscava conserto em Deus. E assim como você não olha com humildade para a vida dos outros, você não busca o conserto para a vida dos outros. Você busca que elas se destruam. Você deixa elas sozinhas em meio à tempestade, no mar, enquanto você poderia socorrê-lo. Por que Jesus socorreu Pedro no mar, quando ele estava se afogando? Porque Jesus tinha bons olhos. Jesus disse uma coisa muito importante. Ele disse: todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lanço fora. O Pai nos entregou a Jesus para que nós enxergássemos de que Ele sempre olhou com bons olhos, de humildade, para as pessoas que realmente precisavam, sentiam essa necessidade de que alguém olhasse para eles com humildade e não olhasse para eles como se eles não valessem nada. Você tem feito o julgamento das pessoas: não, esse é importante para mim, esse não é, essa pessoa tem valor, essa outra não é. Esse é assim, esse não é. De que forma você tem olhado? A maneira como você tem olhado define se há trevas dentro de você ou se há luz no teu interior. Então pense, meu amado. Pense. Essa palavra o Espírito Santo colocou em mim ontem. Estudando essa palavra à tarde, o Espírito Santo me despertou exatamente para trazer essa palavra. Primeiramente para mim, que eu tenho que olhar para as coisas com bons olhos. Se eu tenho bastante pela graça de Deus e alguém não tem nada, por que eu vou tirar o que aquela pessoa já não tem? Não, é meu direito. É seu direito
ter olhos malignos? É teu direito ter olhos humildes? É direito de Jesus determinar quem entra e quem não entra nos céus. Se tu tem olhos malignos, teu corpo está todo em trevas, não vai ter comunhão com a luz. Porque a palavra ela é irrevogável, irrefutável. Fazer maldade a alguém é ter bons olhos, é ter um corpo iluminado, não ter compaixão de ninguém, mesmo tendo como estender a mão, não estende, mesmo tendo como abrir de alguma mão de alguma coisa sua em prol de alguém, você não faz. Por quê? Porque você não tem olhos humildes, porque o teu corpo não está iluminado, está em trevas. É por isso que está aí Satanás levando as pessoas a ser egoístas, egocêntricas, a amar o dinheiro acima de tudo, amar os bens materiais acima de tudo, acima de Deus, porque engorda os olhos, a soberba da vida, por meio do olhar, tem feito as pessoas apenas desejarem para si. Como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve aquela igreja de Coríntios que ele fundou, e ele corrige aquela igreja. Leia as cartas de Paulo aos Coríntios. Dá uma estudada. Observa. Observa a palavra. Nós estamos seguindo Jesus. Paulo disse algo que ninguém mais disse e que hoje todo mundo gosta de dizer: que segue a Jesus. Não, Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Como é que Jesus vive em você e você não tem olhos humildes? Como é que Cristo vive em você e o teu corpo está em trevas? Há uma contradição aí. Há uma grande contradição aí. Há uma grande mentira aí. E a mentira é do diabo. Os mentirosos não é do reino dos céus. Nem quem ama e nem quem pratica. Tem uns que amam e tem uns que só praticam. Mas tanto quem ama e quem pratica também não entra nos céus. Cristão, o verdadeiro Filho de Deus, seguidor de Jesus, ele vê tudo com olhos humildes. Porque ele vê a maior necessidade. É o perdão dos pecados. É a salvação da alma de quem teus olhos estão enxergando. São seres humanos. São vidas angustiadas, oprimidas. Se sente nada. As pessoas fazem elas se sentem. Quando as pessoas que têm os olhos malignos olham para elas, deixam elas cada vez mais humilhadas, sofridas. São como flechas queimando na alma dessas pessoas. Falta de compaixão. Quem não tem os olhos humildes não tem compaixão de ninguém. Quem não tem os olhos humildes não tem misericórdia de ninguém. Não ajuda ninguém, não socorre ninguém. Não quer ver o bem de ninguém, só pensa em si. Aí você está indo na direção certa ou você está indo na direção errada? Certifique-se disso. É o que Jesus está dizendo aqui, certifica-te. Versículo 35. Certifica-te, pois que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Porque são os olhos que vai determinar se eu estou cheio de luz de Deus
ou se as trevas estão tomando conta do meu interior. É os olhos. Se os meus olhos forem humildes, todo o meu corpo estará iluminado. Mas se os meus olhos forem malignos, só ver maldade, eu vou estar com o corpo todo em trevas. Eu tenho certeza que se você está seguindo a Jesus, você não vai querer isso para a tua vida. Então, olha para a palavra. Seja humilde, aceite. Aceite a verdade de Deus na tua vida. Aceite que você precisa mudar. Aceite que você precisa ter olhos humildes. Olhos humildes, tem coração de compaixão. É misericordioso. Ama, socorre, ajuda. Divide até o seu pão com quem não tem. Quem tem olhos humildes tem um coração iluminado, tem um corpo todo iluminado. As pessoas têm a satisfação em estar com você, em conhecer você, porque sabe que o diferencial na tua vida é o amor de Deus. E o amor de Deus gera em nós um olhar de humildade. Porque se você não tem um olhar de humildade, o amor de Deus não está em você, não. Porque você vai ter um olhar maligno, vai atrair trevas para dentro de você. Como é que vai haver comunhão? Ao mesmo tempo, Jesus e as trevas dentro de você. Não tem como. Ou Jesus reina na tua vida completamente, ou então as trevas tomam conta do teu corpo completamente. É uma coisa ou outra, não existe meio termo. Como se diz, não existe purgatório. A decisão de sermos ou não sermos é agora. De aceitar ou não aceitar a verdade de Deus é agora. De seguirmos ou não seguirmos a verdade de Deus é agora. Então, busque ter bons olhos. Busque ter olhos humildes. Não deixe a soberba entrar no teu coração. Não seja egocêntrico, egoísta. Egoísmo é uma arma poderosa do diabo para destruir a tua vida. Porque você só vai pensar em você. Você só vai ter olhos para você. Você não vai ter olho de humildade. Olho de humildade é olhar e sentir a necessidade e a dor e o sofrimento daqueles a quem você olha. E podendo você fazer alguma coisa, você faz e não deixa de fazer. Porque você tem olhos humildes. Sabe o valor que tem aquela alma. Por mais que ela esteja suja, humilhada, como o filho pródigo, chega para o pai arrebentado, quebrado. Chega para o pai, imagina que o pai não vai aceitar ele nem como filho. Mas o pai olha para ele com um olhar humilde e diz assim: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, então vamos comemorar. Nós temos que nos alegrarmos com aqueles que se levantam e não se alegrar com aqueles que caem. Nós temos que procurar levantar quem está caído, não derrubar quem está em pé. Como é que estão os teus olhos? Essa é a pergunta, a indagação que o Espírito Santo vai deixar
para você nessa palavra. Como estão os teus olhos? Como tem enxergado os teus olhos? Teus olhos estão cheios de humildade ou de malignidade? É hora de você curar a maneira como você olha as coisas. Se assim houver essa necessidade na tua vida, que a graça desse Deus nos conceda sempre, no nome de Jesus, olhos humildes a cada instante da nossa vida. Aí nós vamos ganhar almas para Jesus. Aí almas vão perceber que o amor de Deus existe e que existe dentro de nós. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, louvamos e te agradecemos por essa palavra. Espírito Santo, faz assim nas nossas vidas. Faz com que viemos a nos certificar do que há dentro de nós. Se o fulgor que há dentro em nosso interior, seja as trevas ou não, dá-nos essa capacidade, Espírito Santo, de não só sermos humildes, mas de termos um olhar humilde, porque o Senhor dá graças aos humildes, Pai. E a humildade, ela começa pelo nosso olhar. Que nós tenhamos um olhar de compaixão, de misericórdia, como o Senhor teve para conosco. Que nós tenhamos um olhar de humildade, como Tu olhaste para nós com humildade. Que nós possamos olhar com humildade, Senhor, sempre, 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 no nome de Jesus. Tira, Pai, se houver alguma trevas nesse interior, arranca agora, Pai. Coloca a Tua luz, muda o olhar dessa pessoa, da maneira como ela enxerga, o comportamento desse olhar. Meu Deus, as definições que esse olhar tem ao enxergar as pessoas, as coisas. Jesus, tem misericórdia, Pai, tem compaixão. Concede-nos, Senhor, um olhar de humildade, nos tratando primeiro, mudando a nossa vida primeiro, nos enchendo da Tua luz, tenhamos um corpo iluminado completamente, porque a Tua palavra diz que nós não podemos deixar nenhum cantinho de trevas em nosso corpo. Nós precisamos ter um corpo todo iluminado, e para isso, Pai, precisamos ter olhos humildes. Então nos dá olhos humildes, em nome de Jesus, Pai. Nos concede olhos humildes, no nome de Jesus. Arranca a soberba, arranca, meu Deus, o orgulho, tira a altivez de espírito. Ó Pai querido, tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Como disse Jesus, Pai, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no Teu reino, Pai. E a única maneira de a nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus é ter olhos humildes. Então, Pai, opera em nossas vidas, salvando as nossas vidas, Pai, mediante o nosso olhar, de olhar para a Tua palavra, de enxergar que a Tua palavra tem sempre razão, está sempre correta, que nós temos que obedecer a Tua palavra, seguirmos as Tuas orientações, ensinamentos na Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Não deixe Teu povo se embaraçar com as coisas desta vida, Pai.
Cura os olhos. Cura os olhos da alma, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Cura esses olhos que, em vez de ser humilde, está cheio de malignidade, de maldade. Cura, liberta, Pai, em nome de Jesus. Derrama a tua graça sobre o teu povo nessa segunda-feira, Pai. Que nós temos uma segunda-feira repleta da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua proteção. Guarda, nos livra de todo mal que é nesse mundo. Nos liberta de todo mal que é nesse mundo. Nos desprende, Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. No nome de Jesus, Pai. E nos faz nos aproximarmos de Ti. Ao nos conceder, Pai, um olhar humilde para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Livra-nos dados inflamados do maligno, das setas que assolam meu dia, da ordem de mortandade que Satanás ordena meu dia, dos demônios que Satanás solta, que se rastejam meu dia. Nos cerca, Pai, da Tua proteção contra todas essas hostes espirituais da maldade, contra todas essas legiões de demônios que tenta a todo custo, meu Deus, tirar nós do foco de servir ao Senhor, de ser fiel, obediente à Tua palavra. Nos guarda, nos protege. Seja repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século, seja repreendido em nome de Jesus. Neutralizado todas as ações deles, todos os planos deles sejam envergonhados e sejam embaraçados, desfeitos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Guarda e protege a Tua igreja, Pai. Estende a mão sobre a Tua igreja e abençoe e prospera Jerusalém. Dá vitória ao Teu povo, aquela nação Tua, Pai. Envergonha todos aqueles inimigos que têm se levantado contra Israel. E todos que no futuro verão se levantar ainda contra Israel, sejam todos derrotados e destruídos. No nome de Jesus, para a glória do Teu eterno e poderoso nome, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa graça. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meu amado. Tenha uma segunda-feira repleta de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Amém. Deus seja contigo e o Deus de Jacó te proteja. Amém.